Em disparada, o dólar passa dos R$ 4,00 nas casas de câmbio, encarecendo viagens internacionais. Veja o que fazer para economizar mesmo com as sucessivas altas. Desabastecimento, ainda falta gás de cozinha no DF. Quem ainda tem, está jogando os preços nas alturas. Endividamento, STJ autoriza pressão a mais para quem tem débito na praça. Está autorizado o recolhimento da carteira de motorista até que a dívida seja paga. Olá, eu sou Rodrigo Orengo, começa agora o Band Cidade, primeira edição. Nem a forte atuação do Banco Central impediu que o dólar atingisse ontem a maior cotação desde 2016. O dólar subiu 1,8% e fechou a R$ 3,81. O dólar turismo, usado por quem viaja para o exterior, chegou a ser vendido acima de R$ 4,00 nas casas de câmbio e a Bolsa de Valores caiu quase 2,5%. O Banco Central vendeu cerca de 2 bilhões de dólares para evitar uma alta ainda maior. Essa oscilação da moeda americana vem atrapalhando os planos de quem está de férias. Apesar disso, um pouquinho de planejamento, ainda é possível sair do Brasil para conhecer outras culturas. Veja na reportagem. Seu Elvésio e Dona Maria estão prestes a fazer mais uma viagem. O destino? Portugal. Mesmo com a desvalorização do real, o casal está viajando para o exterior. Mas o cartão de crédito deve ser poupado dessa vez. Cartão estritamente o necessário. Só quando já foi embora tudo, que aí a gente tem que ir mais. A gente procura fazer o máximo sem um cartão. Planejar, com certeza. Desde janeiro a gente está com tudo pronto já. Desde janeiro, quando o dólar se manteve estável na casa dos R$ 3,20, a moeda norte-americana passou a oscilar bastante, mas sempre com viés de alta. Para este economista, o sobe e desce é de se esperar. Por isso, o planejamento é essencial. Se é uma viagem internacional, a gente tem que fazer compra da moeda estrangeira de maneira parcelada. Como funciona isso? Se eu compro uma moeda hoje, daqui 30 dias eu compro novamente, daqui 30 dias, porque eu vou ter um custo médio dessa moeda. Se em determinado momento essa moeda aumentar ou diminuir bruscamente, eu vou ter o quê? Uma média de gasto. E aí minha viagem vai estar dentro do meu orçamento. Para não correr riscos, o José está de olho no futuro. Em setembro do ano que vem, vai completar 25 anos de casamento e planeja celebrar a união em Paris com a esposa. Ele já começou a comprar alguns euros, mas prefere manter a cautela. Comprei um pouquinho no começo do ano, né? Mas agora com essa alta, nós paramos, estamos na expectativa de que possa a economia se estabilizar, o dólar abaixar, para que voltemos a fazer as compras. O problema é que muita gente não se planeja direito e abre mão da viagem dos sonhos por medo das mudanças do câmbio. É o que observa este consultor de viagens. Muitas das vezes já vem com um sonho de uma viagem programada, mas aí faz orçamento num dia, quando é no outro, o dólar sobe, já troca o destino, já pensa em outro destino para viajar. O cidadão que estiver endividado e com dificuldade para pagar a dívida agora pode receber uma pressão a mais. O Superior Tribunal de Justiça autorizou o recolhimento da carteira de motorista até a regularização do débito. E vamos falar desse assunto com Sérgio Amaral, que está aqui com a gente. Qual é a relação, hein, Sérgio, da dívida e da carteira de motorista? Boa tarde. Boa tarde a você, Rodrigo, ao Cláudio Humberto, a todos que nos acompanham. Olha, na verdade, Rodrigo, isso aí não tem relação nenhuma, né? Alguns juízes no país inteiro vinham adotando essa medida como uma forma de pressão para que pessoas endividadas regularizassem seus débitos, né? Em alguns locais, além da Carteira Nacional de Habilitação, os juízes também faziam a suspensão ou apreensão do passaporte, que também era confiscado. Aí ontem, na quarta turma do Superior Tribunal de Justiça, os ministros julgaram o recurso de um cidadão de Sumaré, em São Paulo, que teve apreendidas a carteira de motorista e o passaporte por causa de uma dívida de quase R$17 mil junto a uma escola particular. Esse cidadão recorreu, foi até o STJ, argumentando que apreender os documentos
era uma violação ao direito dele de ir e vir, e que também isso aí ofende, seria uma injusta violação à liberdade. Os ministros da turma, Rodrigo, seguiram o voto do ministro relator Luiz Felipe Salomão e autorizaram, sim, a apreensão da carteira de habilitação, da carteira de motorista, justamente argumentando que, aliás, desculpa, eles seguiram o vetor, eles disseram que a apreensão do passaporte, eles vetaram a apreensão do passaporte, porque isso seria, assim, como diz o paciente, uma violação ao direito de ir e vir que é garantido pela Constituição, né? Mas eles autorizaram a apreensão da carteira de motorista e argumentaram o quê? Afinal de contas, milhões de brasileiros não têm a carteira, não são motoristas e nem por isso deixam de se locomover livremente. Agora, atenção, Rodrigo, a carteira de motorista não pode ou só não pode ser apreendida no caso de motorista profissional, seja de caminhão, ônibus, táxi, tudo. E se essa carteira, então, se ele depender da carteira para o sustento dele próprio e da família. Rodrigo. Obrigado, Sérgio. Cláudio Humberto já está com a gente aqui. Muito boa tarde, Cláudio. Está cada vez pior ficar endividado ou inadimplente no Brasil. Não, está cada vez pior para o cidadão da maneira geral, né? Imagine que o STJ que tomou essa decisão é o chamado Tribunal da Cidadania. Daqui a pouco, o próximo passo é o quê? É apreender a carteira de identidade do cidadão? É cancelar o seu CPF? Porque se você cancela a carteira do motorista de um motorista particular, que às vezes é contratado para ser motorista particular e o patrão não exige carteira profissional, exige apenas habilitação formal, mesmo essa que é acessível a qualquer pessoa, vão aprender a carteira de motorista de alguém que ganha vida com ela? É um abuso é uma violência tão grande quanto a apreensão do passaporte, ou eventualmente o cancelamento do CPF, do RG, só falta isso, né? O Superior Tribunal de Justiça ou a Justiça do Brasil não pode estar a serviço desse tipo de supressão de direitos tão elementares do cidadão, porque afeta mesmo o seu direito de ir e vir, né? O direito de portar a sua habilitação. Olha, um assalto ao mercado na Praça do Bicalho, em Taguatinga, termina com um funcionário morto e outro baleado. Essas imagens de um circuito de câmeras da rua mostram o ladrão, logo após o assalto, correndo em direção a uma moto na tentativa de fuga. Note que ele é seguido por funcionários do mercado e comerciantes da região. De acordo com a Polícia Militar, um desses funcionários estava armado, entrou em luta corporal com o criminoso que conseguiu pegar o revólver e atirar contra o peito do homem. O trabalhador de 30 anos chegou a ser socorrido, mas não resistiu. Um comerciante de 45 anos que também tentou deter o ladrão levou um tiro na perna. Ele foi levado ao hospital de Taguatinga, onde passou por cirurgia. O assaltante não conseguiu ligar a moto. Mesmo assim, fugiu após roubar um carro. O ladrão ainda não foi localizado pela polícia e a moto usada pelo criminoso ficou no local do assalto e em uma consulta preliminar não foi encontrada qualquer irregularidade. O caso é investigado pela 12ª DP. Tem mais violência aqui. Assaltantes invadem casa e fazem casal de idosos refém. Criminosos roubam carros e um lava-jato, agridem clientes e ameaçam levar até uma criança após o crime. Adolescente é apreendido depois de roubo a um carro dos Correios. Destaques policiais desta quarta-feira. Parte da carga dos Correios foi achada em uma chácara no bairro Santa Luzia. O carro de entregas foi roubado por 2 pessoas no centro da cidade estrutural. A Polícia Militar apreendeu um menor de 16 anos após localizar o esconderijo dos criminosos. Um assaltante conseguiu fugir e ainda é procurado. No Guará, 3 homens armados invadiram um lava-jato e ameaçaram levar um carro com uma criança dentro. A menor foi retirada do automóvel que acabou levado pelos bandidos. A PM foi acionada, fez um cerco em Taguatinga e conseguiu recuperar a caminhonete, 3 celulares e um revólver. 2 assaltantes foram presos, mas um terceiro fugiu em um outro carro roubado.
No Lago Oeste, em Sobradinho, 4 homens invadiram uma casa e fizeram um casal de idosos refém. Um dos ladrões ainda fugiu no carro da família, levando junto com ele o senhor de 70 anos. Um cerco foi montado pela PM e a vítima foi libertada. 2 bandidos acabaram presos, mas outros 2 ainda são procurados pela polícia. E a seguir, o gás de cozinha ainda sofre com os reflexos da greve dos caminhoneiros. O DF segue com o abastecimento comprometido. A situação deveria voltar ao normal hoje, mas não foi o que encontramos. O Band Cidade volta já.